só de tudo que a gente falou aqui sobre volatilidade. Então, algumas partes eu sei que é um pouco intangível, mas é porque a vida ela é uma renda variável, ela não é renda fixa. Então vão ter diferentes momentos. Só que no final, se a gente comparar todos eles, igual eu mostrei no gráfico para vocês, os impactos são os mesmos. Durante um período da maior incerteza, a bolsa cai, sofre, as ações têm a sua desvalorização. Só que depois disso tende a voltar. E quem mais vai se beneficiar? Quem conseguir comprar boas ações, né? Não pode faltar isso, não adianta comprar um monte de porcaria, mas boas ações nos preços baixos. Porque aí, além de estar no preço baixo, na hora que ela valorizar, você ganha mais com a valorização. Pensando no seu aporte, você vai comprar mais em quantidade se a ação tiver 30 do que tiver 40. Se ela tiver 20 do que se ela estiver em 25, em 30, em 50 reais. Então você compra mais. Na hora que ela for pagar dividendos, você vai receber mais porque você tem uma quantidade maior. Dividendo não depende do preço, depende da quantidade de ações que você tem. É igual, vamos pensar numa casa, você aluga a casa por R$1.000. Não importa se alguém vai chegar lá e vai oferecer 200 mil na casa para você, se vai oferecer 300, 500 ou 50 mil ou não vai oferecer nada. O aluguel continua o que foi acordado. Então dividendo é muito parecido com isso. E aí, quando a gente pega sobre a minha situação na pandemia, escaladores, como eu falei para vocês, eu abri o meu aplicativo, pandemia ainda não era um assunto, né, conhecido, a gente só ouvia falar fora, de repente o primeiro caso apareceu no Brasil. E aí, no dia, a bolsa já despencou. E começou todo aquele receio, cada vez caindo mais, e de repente em 2, 3 meses, a minha carteira tinha caído quase 50%. Eu não trouxe para aula aqui, até para não ficar pesado demais, prints e imagens dessas quedas. Só que hoje eu deixei nos stories essa sequência completinha provando que a carteira caiu, depois que ela valorizou e tudo que aconteceu. Então, quem tem dúvida se eu estou falando verdade ou não, pode ir lá nos stories do Escalando a Vida depois, aproveita para seguir o Escalando a Vida e acompanha todo o processo, tá? Eu mostrei prints lá. Então a carteira caiu. Só que nesse período eu já investia um tempo, apesar do medo, eu segui a estratégia. Eu tinha um dinheiro, né, na época eu estava ainda eu ainda trabalhava na engenharia, tinha um dinheiro de transferência de local, mudei de Mogi para São José e tudo mais. Quanto mais caía, mais eu comprava. Quanto mais caía, mais eu comprava. Era com essa simplicidade que eu estou falando agora? Claro que não, gente. Era uma pandemia. A gente não sabia ainda o que ia acontecer. Só que eu segui estratégia. Falei, cara, eu comprei Santander na época a R$24. Antes dele voltar para esses preços atuais, eu vendia R$47. Na época eu comprei VEG a 30 e poucos e a VEG chegou a bater 80 e poucos. Porque quem olha no preço dela atual, ela passou por desdobramento, tá? Ela dividiu muito pelo preço atual. Mas assim, fiz mais de 100% com a VEG. Até ações ruins que eu comprei na época que não eram muito boas, valorizaram muito, porque eu comprei tudo muito barato. Só que, volto a dizer, eu enfrentei aquele momento com tudo que eu passei na aula para vocês até aqui. Entendendo que são crises, que nenhuma crise veio destruir o mundo, e se a crise viesse e destruísse o mundo, a minha última preocupação seria se eu tinha investido certo ou não, porque eu ia junto, né? Então eu aproveitei o momento, porque independente da crise, na hora que ela está acontecendo, a primeira coisa que você vai ouvir e vai pensar essa é diferente, essa veio para ficar, essa não vai embora mais, acabou, não tem jeito nessa. E todas mostram que você pensa errado. Então, todas começam e passam mais cedo ou mais tarde. E aí, eu fui comprando. Eu sabia que a bolsa ia subir tão rápido depois da pandemia, que ela ia dar aquele pico imenso de 60 mil pontos para 120, ia renovar a máxima histórica. Não, eu não sabia. Mas eu sabia que eu estava comprando bons ativos em bons preços, com o dinheiro que eu poderia esperar lá, mesmo que a bolsa não subisse tão rápido, e que tudo indicaria que mais cedo ou mais tarde eu teria bons resultados. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, só que no mesmo ano da pandemia, eu confesso, eu não imaginava que ia subir tão rápido. Mas no mesmo ano, ela começou a valorizar, e valorizou. E aí eu acabei o ano com 17% de rentabilidade na carteira. Eu mostrei isso lá nos stories. Então, assim, escaladores, mesmo
no ano que eu julgo que foi o pior ano meu investindo no sentido do que aconteceu, de todos os impactos, a gente acabou com mais de 17%. Um excelente retorno, né? Não é nem retorno que eu espero ter todos os anos. Foi ótimo, mas por quê? Porque eu apliquei o que eu estou ensinando para vocês nessa aula aqui. Olha só o impacto que dá você aproveitar momentos de queda para comprar. No curto prazo parece que não influencia, mas olha de fato na prática o que aconteceu. Essa aqui é o caso da VEG. Vamos pegar os últimos 5 anos. Imagine, vamos pegar ali próximo da pandemia, tá? Só que um pouco antes da pandemia. Aqui, antes da pandemia foi exatamente o dia 21 de fevereiro, mais ou menos, foi antes da pandemia. A bolsa na época estava só subindo, não tinha ainda que estava chegando no Brasil, não tinha problema. Quem estava comprando VEG nesse período, até o dia 21, vamos fazer o cálculo aqui. Com essa subida que ela deu recentemente, essa pessoa estaria fazendo, olha ali, 114%. Do dia 21 de fevereiro, que foi o pico antes da pandemia, até o momento atual. 114% de valorização. Já é um excelente resultado pensando na VEG. Ótimo. Só que, imagine quando chegou no fundo do poço da pandemia. Olha aqui, do pico da pandemia para o fundo do poço, a VEG caiu 35%. E vamos pensar que você pegou nesse fundo do poço. Olha a diferença. Mais do que dobrou. 229%. Então, isso aqui foi questão de semanas de diferença. Só que no preço influenciou muito. Agora, na prática, eu tenho certeza que tinha muito mais gente tranquilo de comprar no dia 21 de fevereiro do que no dia 20 de março, um mês depois. Só que olha o tamanho da diferença de rendimento com essa filosofia de investimento. Uma boa empresa caiu de preço, faz sentido comprar mais. Eu comprei VEG nesse período aqui, me beneficiei muito. Aqui, da própria VEG, a gente já pode ter um outro grande exemplo. Ela está passando por uma valorização absurda. Esse ano mesmo, ela está com 45% de valorização. Só que, gente, ela ficou de 2022 até maio de 24, ou até mais aqui, junho de 24, sem valorizar R$1. Só andando de lado, às vezes caindo um pouco, às vezes subindo um pouco. E aí a hora que você recebe um monte de mensagem falando, a VEG não vai dar mais nada não, é ruim, isso aí é conversa fiada. Só que a vantagem de uma renda variável é que ela não precisa subir todo dia. Porque na hora que ela sobe, se for uma boa empresa, ela vai colocar a renda fixa no bolso. Mas aqui, sabe o que mais envolve nesse período? É algo que você não vai conseguir tratar em livro. É paciência, é espera. Envolve finanças comportamentais. Quem esperou se beneficiou, seja vendendo um pouco antes ou um pouco depois do pico. Eu não cheguei a vender no pico, eu vendi um pouco antes, mas teve lucro, se beneficiou. É assim. Fiz o caso da VEG, mas a gente pode falar também do Banco do Brasil. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi ainda pior, porque se a gente pega, deixa eu pegar o momento exato aqui, 20, olha aqui, mesma coisa, dia 21 de fevereiro, até agora, ele teria valorizado 17%. Em defesa do Banco do Brasil, nesse período ele pagou muito dividendo também, tá? Então não seria tão pouco de rendimento assim. Mas apenas 17% de valorização. Quem pegou no fundo do poço, lá no dia 20 de março de 2020, já estaria com 135% de valorização.
Estão conseguindo entender? Tá ficando claro para vocês o impacto que dá você ter essa noção de usar a volatilidade, os momentos de incerteza, de queda, para conseguir aumentar muito os seus rendimentos? Sim ou